Você sabe o que a Bíblia ensina acerca da igreja? Você sabe qual é a natureza da igreja? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós estamos aqui para a lição de número 12, que tem como tema Sendo a Igreja do Deus Vivo. Vamos fazer uma oração para que Deus abençoe este ensino e nós possamos ser edificados. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, Senhor, te bendizemos por poder estudar a Tua Palavra e edificar-nos, Senhor, juntamente com a Tua Igreja. Abençoe os teus filhos que vão assistir esta aula, que vão meditar na tua palavra, que este ensinamento traga vida e produza fruto para todos os teus filhos. Como ministro do Evangelho, é a bênção que eu ordeno em nome de Jesus. Amém e amém. Um forte abraço a todos os irmãos que estão inscritos no nosso canal. Eu quero aqui mandar um abraço para o meu querido irmão Francisco, lá da Bélgica. E no seu nome, abraçar todos os irmãos de outros países e também aqui do Brasil. Então deixa ali o teu nome, eu sempre vou escolher uma pessoa para que no nome dessa pessoa eu possa abraçar todos os irmãos. Lembrando que quem se inscrever no meu canal, além de estar sempre sendo edificado com os nossos estudos, que não é apenas um estudo, um recurso para quem frequenta a escola dominical ou quem ama a escola dominical, mas são estudos para a família. Você pode reunir a tua família e estudar a Bíblia por meio desses estudos. Lembrando que você pode, então, ser alvo de intercessões, pois nós temos um grupo que intercede, o Círculo de Oração Masculino da nossa cidade, intercede por todos os irmãos inscritos no canal do Pastor Rodrigo. Então já aproveita, se inscreve, já deixa um like neste vídeo, compartilha a lição e seja grandemente edificado. A lição de número 12, ela vai ser ensinada dia 17 de setembro. E dia 17 de setembro é Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Então não esqueça de fazer uma oração especial. Eu aqui na minha cidade, por bondade de Deus, nós somos coordenador da Escola Bíblica Dominical na cidade. Então nós temos todo o primeiro domingo do mês é jejum e EBD. E nós temos um grupo no WhatsApp de todos os coordenadores, professores, secretários. Eu aconselho que você faça isso. Nós temos um grupo no WhatsApp e eu dividi de segunda a sábado irmãos para estarem orando na madrugada pela Escola Bíblica Dominical. Muito se ora na igreja e devemos orar mesmo. Se ora pelas irmãs do ciclo de oração, as irmãs oram pelos obreiros, se ora pelas crianças, se ora pelos adolescentes, se ora pelos jovens, se ora pelos anciões, se ora pela missão, por salvação de almas, pelos ofertantes. Mas quem está orando pela EBD? Um grupo focado, orando, orações pela EBD, para que aumente a escola bíblica dominical, para que as pessoas estudem mais a Bíblia. Então nós temos que começar a bater nessa tecla. Criar grupos de oração em favor da EBD. E eu tenho certeza que Deus vai mover as águas, vai aumentar o número de alunos, vai aumentar o número de irmãos sendo amadurecidos na fé pelo estudo da palavra. Então, faça isso. Aqui eu dividi, eu até fiquei com a segunda-feira, a madrugada de domingo para segunda. Nós temos um grupo de irmãos que oram nessa madrugada, daí de segunda para terça, outros irmãos, terça para quarta e assim por diante. Toda semana tem irmãos orando na madrugada pela Escola Bíblica Dominical. Então, lembre de orar pela Escola Bíblica Dominical. São estratégias. Então, dia 17, faça uma oração específica pela EBD. Lembrando que dia 12 nós vamos fazer uma aula gratuita sobre Descomplicando a Oratória Cristã. Então, não se esqueça, o link na descrição do vídeo te dá acesso ao grupo do WhatsApp. Nós já temos ali quase 1000 pessoas que vão participar desta aula e nós, na aula, que vai ser uma aula muito edificante sobre a oratória, e principalmente eu quero ali ensinar e falar acerca de como perder o medo de se apresentar em público e as técnicas de como você se preparar antes de se apresentar em público.
e os principais assuntos do universo do campo da oratória nós estaremos abordando nesta aula gratuita. Tá? Então, você que deseja participar, nós vamos ainda sortear na aula, para quem estiver na aula, algumas assinaturas do plano trimestral do quarto trimestre que vai iniciar. Então, se você ainda não é assinante, participe da aula gratuita e nós vamos ali sortear algumas assinaturas. Também vamos sortear uma palestra de escatologia, você que ama estudar escatologia. Tem assuntos ali que eu tenho certeza que você nunca ouviu, tá? Nunca ouviu. Nós vamos sortear também para quem participar. E uma notícia boa aqui, todos que participarem da aula, todos, eu estarei dando o meu livro em PDF. Aqui tem mais de 300, não, tu não ouviu errado não, é 300 versículos e menções da Bíblia sobre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? É um dos maiores tratados apologéticos defendendo a Santíssima Trindade, para dar razão da nossa fé. Deus me deu a oportunidade de escrever esse livro e todos que estiverem na aula gratuita, dia 12, às 20 horas, nós estaremos dando gratuitamente o meu livro em PDF. Pastor Rodrigo, eu não posso participar da aula. Teve um irmão que mandou mensagem para mim dizendo que vai ter Santa Ceia nesse dia. Nós iremos deixar gravado, esta aula vai ficar gravada, mas você precisa estar no grupo do WhatsApp, tá? Clica no link da descrição ali para entrar no grupo, que se você não puder participar, se você participar é melhor, porque os sorteios serão somente para quem participar. O livro é somente para quem participar. Então tem que estar na aula para ganhar os bônus e brindes que nós vamos ali doar, né? Gratuitamente abençoar os irmãos. Mas se você não puder estar, pelo menos você vai poder assistir depois, porque vai ficar gravada, a pedido de muitos irmãos. Então não saia do grupo. Tá? Eu já percebi ali que tem pessoas saindo do grupo. Né? Quem sabe, não vou poder participar e tal, não vou ficar no grupo. Vai perder a bênção, não saia do grupo. E depois a gente vai colocar o link para você assistir a aula gravada. Ok? Obrigado pela compreensão. Tá? Tem pessoas que pedem para mim explicar, acompanham o meu trabalho, apoiam o nosso trabalho, querem ficar bem informado. Então a gente informa os irmãos e eu agradeço a compreensão de quem de repente não tem muita paciência e não tem muita compreensão para entender o trabalho dos irmãos que vivem do ministério de ensinar a palavra na internet. Então, como diz o senador Cleitinho, né? Se ficar irado, hora que passa. Vamos entrar na nossa lição. Sendo a igreja do Deus vivo. Então nós temos que ser a igreja do Deus vivo. Essa lição é mais curta, tá? Porque a segunda parte tem só 2 tópicos e a terceira parte também tem só 2 tópicos. No final tem uma dinâmica muito bacana. Essa dinâmica é uma criação minha, viu? Dá para fazer em todas as lições. Todas as lições. Você pode fazer essa dinâmica. Eu aconselho que faça porque realmente é um método que vai fazer os irmãos lembrarem do assunto que foi ensinado. Então fique comigo até o final. Efésios 5,32, o texto áureo. Grande é este mistério. Vou explicar o que significa a palavra mistério. Tá? Essa lição tem dezenas de versículos. Muito importante. A verdade prática. A noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade, revelada, e suas vestes devem se manter imaculada para as bodas do Cordeiro. Nós temos leitura bíblica em classe, 1 Timóteo 3, 14 ao 16, Efésios 5, 25 ao 27, o versículo 32. Você pode baixar os slides, eu aconselho. Lembrando, deixa eu explicar algo importante para você. Quer guardar a tua mente do mal de Alzheimer? Exercite a leitura. Pastor, eu não tenho o hábito de estar lendo. Então vou aconselhar você. Adquira os slides para ler esses slides uma vez por semana. Leia, tá? Equivale a ler um livro. E é muito mais empolgante ainda, porque aqui tem recurso visual e vai fazer com que você tenha mais interesse pela leitura. Então é difícil, Pastor Rodrigo, adquirir esses slides? É muito caro? Não, irmãos, é R$3 por semana. Então só deixa eu explicar uma coisa aqui. A Hotmart, que é a empresa que eu trabalho, para colocar os slides lá e todo o processo de pagamento pela internet, os irmãos não fazem ideia, irmãos, não é simples assim. Você tem que pegar, tem praticamente 2 empresas ali, né?
a PayPal que faz a transação com cartão, etc., a Hotmart, então conta no Google também, no YouTube, então tudo tem um custo. E só que eles não vendem uma lição por R$3, é muito barato. Então o que a gente fez? Disponibiliza a venda da assinatura por 3 meses. E aí vai dar R$ 49,90, mas se você for dividir, dá os mesmos R$3 por semana. Mas nesse plano trimestral você pode pagar ali, acho que é 7 parcelas de R$7. É muito barato. Então você adquire um material que você lendo uma vez por semana equivale a ler um livro por semana, e você vai estar lendo 4 livros por mês. É verdade, pastor Rodrigo, que ler esses slides equivale a ler um livro por semana? É verdade. Tem livros em livrarias, livros pequenos, são livros bem pequenos, eu tenho vários aqui, livros pequenos, você compra, você vai na livraria, né? São livros pequenos, assim, ó, você lê um livro desse por semana, tá? Esses livros são bem... E o conteúdo dessa lição equivale a um livro pequeno, que você está lendo, exercitando a mente, aumentando o teu vocabulário, aumentando a capacidade de raciocínio, argumentação. Então adquira esses slides. Pastor Rodrigo, eu sou professor, dá resultado? Veja as leituras, as postagens que os irmãos estão fazendo aí no YouTube em relação ao resultado que dá ensinar com esses slides, preparado metodologicamente, de forma teológica e científica, para que realmente haja prosperidade no teu ministério. Então não perca tempo, adquira. Tá? Os objetivos da lição: explicar a natureza da igreja do Deus vivo. Primeiro, enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação. Segundo objetivo. E elencar as armas da igreja do Deus vivo. Terceiro objetivo. Vamos para frente? Questionário, método tempestade cerebral. Lembrando que quem adquirir o plano dos slides no plano anual ganha um curso de capacitação para professores da Escola Bíblica Dominical gratuitamente. Então não perca tempo. Você pode, o anual é o mesmo preço, Rodrigo? R$3 por semana. Só aumenta um pouquinho porque é um ano recebendo os slides. Mas ganha, só o curso já vale a pena, já paga, né, o plano anual. Você ganha gratuitamente esse curso, que se fosse para eu vender o preço, que lá atrás eu coloquei o curso de capacitação para vender, dava mais de R$300 esse curso. Eu estou dando gratuitamente o curso que capacita de verdade os irmãos para entender o universo da educação. Ali eu ensino os 7 estilos de aprendizagem, os 10 melhores métodos de ensino, um histórico da EBD, os desafios da pós-modernidade, o pós-modernismo e o ministério ordinário e extraordinário do ensino da palavra de Deus. Então não perca tempo, são muitos os benefícios. Quem adquire, quem se torna assinante, me perdoe, irmãos, eu tenho que dar esses avisos, não tem como fugir disso, porque eu vivo desse ministério, muitas pessoas me ligam, mandam mensagem no WhatsApp, você não faz ideia. Eu sou uma das pessoas que mais administro grupos do WhatsApp na internet. Eu tenho um grupo aqui, eu tenho na verdade eu tenho mais de 10 grupos de estudo que eu administro. Tá? Tenho aqui 3, eu sou diretor da escola teológica da minha cidade, são 3 turmas. Eu tenho mais 2 turmas online, então já dá 5 grupos de WhatsApp. Daí eu tenho mais 2 grupos do meu canal, só um grupo tem mais de 1.000 participantes, o outro tem quase 400. Então eu tenho, na verdade, mais de 2.000 alunos que eu administro no WhatsApp. Então é muita gente mandando mensagem para mim, querendo se informar do meu material. Então eu estou me dirigindo às pessoas que têm interesse. E aqueles que de repente não têm interesse, eu peço a paciência. Então, meus irmãos, quem adquire o plano trimestral ou anual, ganha o meu livro em PDF gratuitamente e também acesso à biblioteca da ACAT. Hoje tem 50 livros lá, nós vamos duplicar agora, vai ficar com mais de 100 livros. A biblioteca gratuita para você ter acesso aos melhores livros de estudo teológico para baixar gratuitamente. Então são muitos benefícios. Só esses livros em PDF gratuitamente já vale muito mais do que o plano que você vai assinar. Então não perca tempo, se torne um assinante. Introdução. Visto que a igreja é o corpo de Cristo e uma instituição criada por Deus, aqueles que fazem parte dela devem representá-la com pureza, amor e bondade, influenciando o mundo, guarda essa frase, sem se deixar influenciar por ele. Tá? Vamos entrar na nossa lição, olha que introdução interessante, né?
Essa frase é minha, tá? Influenciando o mundo sem se deixar influenciar por ele. Vamos entrar, a primeira parte da lição nos diz assim, vamos lá. Natureza da igreja do Deus vivo. A casa do Deus vivo. Letra A, letra B e letra C. Até tem um irmão que mandou mensagem para mim ali, eu mandei uma resposta para ele. Ele disse, Pastor Rodrigo, ficou muito bom mostrando ali os slides na aula. Mostra os slides em todas as aulas. Eu não posso mostrar os slides em todas as aulas, porque é um desrespeito com centenas de irmãos que estão adquirindo os slides por meio das assinaturas. E aí, se eu mostrar os slides, tem irmãos que eles querem tudo nas mãos, não se dedicam, não se esforçam. Quer tudo facinho, tudo nas mãos. São pessoas que não são dedicadas e aí não querem investir em nada, querem ganhar tudo nas mãos. Sabe? Você sabia que a pessoa que não é dedicada, ele quer tudo de forma fácil? E aí, se eu mostrar os slides na tela, ele vai lá, bate uma foto, e daí recorta a foto e faz ali os estudos e mostra na igreja. E daí é um desrespeito. Os irmãos que são dedicados, que investem, que sabem o valor das coisas. Tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor. E tem gente que sabe o valor que tem as coisas. Então eles estão dispostos a investir e eles investem. Então se eu começar a mostrar os slides, as pessoas vão começar a bater foto, vão começar a adquirir os slides. E aí é um desrespeito com aquelas pessoas que sabem o valor que tem as coisas, são dedicadas, estão investindo, e aí eu não posso fazer isso com os irmãos. Então é por isso que eu não mostro os slides aqui na tela, porque tem pessoas que não são dedicadas e querem tudo de graça, e aí quer tudo nas mãos, e aí é um desrespeito com quem se esforça e dá valor ao que tem valor. Então, a casa do Deus vivo, preste bem atenção. Quando Paulo usa a expressão a casa do Deus vivo, você sabe o que significa essa expressão? E aqui vai um alerta, viu? Vai um alerta. Tem pessoas que não valorizam a casa de oração, a igreja. E hoje nós estamos aí vendo centenas de crentes que querem servir a Deus em casa, não querem mais ir para os cultos. Essas pessoas vão correr o risco de perder a salvação, viu? Quem acha que pode servir a Deus em casa. Não estou dizendo de pessoas que têm enfermidade, que não podem ir na igreja, não. Somos maduros para entender. Deus é justo. Mas pessoas que, com todas as condições, podem ir à igreja e não querem, essas pessoas vão correr o risco de, primeiro, já é certeza que vão perder o arrebatamento. Não vão ser arrebatados. Por quê? Porque não querem comunhão. E sempre que Jesus e os apóstolos usaram a palavra igreja, sempre a palavra igreja está relacionada à reunião. Então não existe como a pessoa se considerar igreja se não quer se reunir com a igreja, com os membros do corpo de Cristo. Na verdade, nós somos membros do corpo de Cristo. Então preste bem atenção o que significa essa expressão a casa do Deus vivo. Quando Paulo usa a expressão a casa do Deus vivo, ele está se referindo ao local de reunião, ou seja, a casa de oração. E Paulo está dizendo que a casa de oração é a casa do Deus vivo. Ah, Rodrigo, mas a Bíblia diz que Deus não habita em casa feita, em templo feito por mãos de homens. Não, você não sabe entender a Bíblia, não cometa esse erro. Quando você lê ali que Deus não habita em templos, isso ali está sendo feito um contrassenso, um contraponto, aliás, em relação aos ídolos pagãos, onde as pessoas estavam servindo aos ídolos e achando que os ídolos moravam nos templos. E simplesmente está dizendo, não, Deus não mora, Deus tem a sua habitação. Mas não significa que a casa não seja de Deus. Não significa que não seja algo sagrado para Deus. O próprio Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Existe sim um local sagrado que é de Deus e pertence a Deus e Deus se agrada que seja frequentada essa casa. Então nós temos que respeitar a igreja, a casa de oração. Então, quando Paulo usa a expressão a casa do Deus vivo, ele está se referindo ao local de reunião, ou seja, a casa de oração, literalmente. Confere lá 1 Timóteo 3:15, a parte A principalmente, e Mateus 21:13 e ainda Hebreus
10 e 25, posso até ler para você aqui, Hebreus 10 e 25, que o escritor aos Hebreus é claro, bem claro, em relação ao local de reunião. Ele diz assim: não deixemos de congregarmos-nos, ou não deixando a nossa congregação, local de reunião, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então não é para deixar o local de reunião, que é uma casa sagrada de oração que pertence a Deus. Então Paulo começa dizendo assim: a casa do Deus vivo, que é a oração, aliás, a casa de oração. Você sabe, irmãos, o que significa a palavra igreja? Tá? Pastor Rodrigo, eu quero estudar teologia. O senhor tem curso de teologia? Tenho curso de teologia, o curso básico e o curso médio. Tá? O básico tem 10 meses de duração e o médio tem 8 meses de duração. O médio eu dou na quinta-feira à noite, das 22 às 23, e o básico na sexta. Hoje tem aula, inclusive, das 22 às 23. Tá? Tem gente que não sabe o que significa a palavra igreja. Eu já ouvi, pastor, é eclésia, chamados para fora. Não. Entre os cristãos não tinha esse sentido, chamados para fora. Eu até aprendi assim quando eu fiz o meu primeiro curso de teologia, fui ensinado assim, mas não. Chamados para fora, aprenda isso, anote aí. Era usado entre os gregos, quando essa expressão surgiu quase 200 anos antes de Cristo. É uma palavra grega, quando os gregos tinham uma reunião pública na comunidade grega, na praça, na rua. Então, quando tinha uma reunião pública para tratar assuntos de interesse público, eles iam de casa em casa chamando as pessoas para fora. Eclésia, sai para fora. E ainda os historiadores dizem que quem não queria participar da reunião pública era chamado de idiota. E aí lá no contexto cristão, até chegar ao contexto cristão, quase 200 anos depois, essa palavra ganhou uma conotação, dando sempre a ideia de reunião. Quando se falava em igreja, não se falava mais os chamados para fora. Não se tratava mais de um indivíduo em particular, não. Quando essa palavra foi usada no contexto cristão, pelo Senhor Jesus, os discípulos, os apóstolos, sempre com a ideia de reunião. Não existe igreja se não tiver reunião. Então aprenda isso. A igreja, ela só tem sentido se houver reunião. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente dizendo: não preciso ir na igreja, na casa de oração, nos cultos, porque eu sou igreja, eu vou ficar em casa. Eu sou igreja, não é igreja coisa nenhuma. Nós somos membros do corpo de Cristo. E se nós estivermos reunidos com os demais membros, aí sim tem a reunião, aí sim tem uma igreja. Se não tiver reunião, não tem igreja. Exceto se a pessoa não tiver condições de frequentar a reunião dos filhos de Deus, dos membros do corpo de Cristo. Aí ela vai pertencer ao corpo místico de Cristo, a igreja mística que existe na terra, né? Mas de forma justa se ela não puder participar. Mas se tiver condições e não quiser, não é igreja coisa nenhuma. Letra B. Para aqueles que pensam que a casa de oração ou o templo não tem importância para Deus, enganam-se. Pois Deus levantou a igreja como uma instituição visível. Existe o organismo de Cristo? Existe, mas existe a organização também e a casa de oração, e pertence a Deus. Visível, e portanto a casa de oração também é a casa do Deus vivo. Confere lá Isaías 56 e 7, que é de onde o Senhor Jesus falou: minha casa será chamada casa de oração. Onde é que saiu isso? Lá de Isaías 56 e 7. Letra C. A expressão igreja do Deus vivo diz respeito aos membros do corpo de Cristo, que se reúnem na casa de oração. Exatamente isso que Paulo quis dizer. Você pode pegar os melhores. Quem tem acesso à biblioteca CAT, se você que é assinante, lá tem os livros do Dr. Champlin, que eu aconselho que todo mundo estude os comentários do Dr. Champlin. Dr. Champlin, ele é claro. O apóstolo Paulo estava se referindo à reunião dos cristãos na casa de oração, quando ele fala casa do Deus vivo, é o templo mesmo, estrutura física. Então a expressão igreja do Deus vivo diz respeito aos membros do corpo de Cristo que se reúnem na casa de oração para adorar
ao Deus verdadeiro, ou para adorarem o Deus verdadeiro que se relaciona com seus filhos. Nosso Deus é um Deus pessoal que se relaciona com os seus filhos. Eu já tive o rico e maravilhoso privilégio de ter essa experiência pessoal com o Senhor Deus, quando pela primeira vez eu tive um contato com Deus, eu ouvi a voz de Deus literalmente. Quem estava comigo, eu estava acordado, não viu nada. E eu entrei em pânico, porque eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo. E aí um meu irmão que estava comigo, um outro amigo meu que estava comigo, não viram nada, acharam que eu estava ficando louco, mas depois que eu me converti, eu entendi que foi um arrebatamento de sentido e eu ouvi a voz de Deus o Pai, que parece um trovão, literalmente. É muito alta a voz de Deus o Pai, literalmente, e a Bíblia dá testemunha acerca disso. Depois tive o rico privilégio, já depois de crente, numa oração de madrugada na minha casa, precisava eu ter aquela experiência com Deus, porque aceitei Jesus numa família onde ninguém era crente, era uma treva, um monte de coisa errada. Hoje, graças a Deus, eu e minha casa servimos ao Senhor, inclusive meus pais, meus irmãos, e graças a Deus por isso. Fui o primeiro, depois Jesus foi salvando eles. Inclusive no curso de oratória eu vou ensinar como usar as palavras para ganhar pessoas para Jesus, viu? Que a oratória não é só para pregar no púlpito. A oratória que eu ensino, por bondade e misericórdia de Deus, traz o desenvolvimento para todas as áreas da vida. Eu vou ensinar como você se relacionar melhor com a tua família, dentro de casa, como se relacionar melhor com os colaboradores da empresa, com as pessoas na igreja, inclusive, e como conversar para ganhar pessoas para Jesus, usar as palavras. Tá? Então, naquela experiência que eu tive na madrugada, eu estava orando, 3 horas da manhã, o Espírito Santo, eu ouvi a voz do Espírito Santo audível. Foi tão lindo que eu escutei um sino primeiro, um barulho de sino, né? Fez uma coisa tipo assim, eu escutei assim, um barulho, entrou no quarto aquele barulho, e depois eu ouvi a voz do Espírito Santo pedindo para mim orar pela minha prima, que tinha acabado de ficar órfã do pai e da mãe. Ela já não tinha o pai, depois perdeu a mãe. Daí a minha mãe adotou ela, estava morando conosco na mesma casa, e os demônios estavam querendo colocar uma depressão naquela criança, e o Espírito Santo entrou dentro do meu quarto, já estava ali, né? Mas a voz, eu ouvi a voz dele, que falou do meu lado esquerdo aqui. A minha vontade era gritar bem alto para o mundo ouvir que Deus se relaciona com seus filhos. Ele pediu para mim orar por ela, eu intercedi por ela, e depois ele falou de novo e disse, tá bom. A voz do Espírito Santo é a voz mais mansa do mundo. Deus é um Deus pessoal que se relaciona. A voz de Deus o Pai é um trovão. A voz do Espírito Santo é a voz mais suave do mundo. E no curso de oratória eu vou ensinar um segredo para você se relacionar bem com a esposa e com os filhos dentro de casa. Aleluia. E depois tive o rico privilégio de estar orando quando eu estava pastoreando a igreja. Eu era supervisor de um setor aqui em Lars. Tinha 4 ou 5 bairros que eu supervisionava. Eu estava orando com o meu... Tem o supervisor, né? E tem o dirigente local, o imediato. Estava eu e o meu dirigente, nós estávamos orando na igreja. Eu estava no púlpito e ele estava orando lá embaixo. E aí eu estava orando e de repente colocou a mão no meu ombro e eu pensei, digo, é o meu dirigente que quer falar comigo. Mas senti literalmente nesse lado direito aqui, pesou a mão aqui. E quando eu virei com toda a certeza do meu coração e eu abri a boca para dizer, o nome dele é Juliano, presbítero irmão Juliano, quando eu virei e abri a boca para dizer, fala Juliano, porque só estava eu e ele na igreja. Ele estava orando abaixo do púlpito e eu orando em cima do púlpito. Ele largou a mão no meu ombro, eu senti o peso. Quando eu pensei, o Juliano quer falar comigo, quer tratar algum assunto, ou vai pedir para sair alguma coisa. Eu senti o peso da mão assim, quando eu olhei para dizer, fala Juliano. O Juliano estava lá embaixo e não tinha ninguém atrás de mim. Eu senti uma alegria que não tem dinheiro no mundo que faça o ser humano sentir essa alegria, porque eu tive certeza, e a Bíblia me dá testemunho, o Senhor Jesus ele gosta de encostar nos seus filhos, ele gosta de tocar. O Senhor Jesus colocou a mão no meu ombro. Eu tive a certeza absoluta, tive aquela experiência maravilhosa, eu senti o peso da mão do Senhor Jesus. E ali eu entrei num êxtase, em lágrimas e pranto, que eu achei que era o Juliano que queria falar comigo, e o Juliano estava lá embaixo orando. Então eu tive esse rico, maravilhoso privilégio de ouvir a voz de Deus na minha conversão, acordado,
depois em oração ouvir a voz do Espírito Santo e depois orando na igreja, sentir o peso da mão do Senhor Jesus. Só quem tem experiência com Deus tem certeza absoluta que está tendo experiência com o seu Deus. Isso é maravilhoso. Por que eu estou dizendo isso? Para que você entenda. A lição fala que Deus se relaciona com seus filhos. Quer que Deus se relacione contigo? Peça. Peça. Jesus, eu quero ter uma experiência contigo. Jesus, ele vai falar contigo. O Espírito Santo pode falar contigo. O próprio Deus. Eles são pessoa, é um Deus, subsiste em 3 pessoas. Aqui no meu livro eu explico bem certinho a função de cada um. E você pode ter experiência com cada um deles. Tópico 2. Coluna e firmeza da verdade. Vamos aqui, lembra que eu falei, você sabe o que a Bíblia ensina sobre a igreja? Então a igreja é coluna, firmeza da verdade. Ou seja, só tem uma coisa que sustenta a verdade na terra. E essa coisa chama-se igreja. Perdoe falar coisa, para você entender, né? Não leve assim de forma radical, tudo, ao pé da letra, todas as palavras. Mas a igreja é a instituição que detém a verdade na face da terra. Não para se exaltar, não para dizer que somos os melhores, que somos detentores, superiores, nada disso, não é isso. Mas é fato. É fato. Nós temos que ter essa alegria de saber que a igreja, até aqui no slide eu coloquei aqui 3 lindas colunas, está escrito embaixo, coluna da verdade, coluna da verdade, coluna da verdade. Para que a igreja entenda que não é os órgãos públicos, não é as instituições filantrópicas, não é as organizações esportivas, não é as organizações políticas, não. Quem detém a verdade, só existe uma verdade no universo. Essa verdade nós vamos saber o que é. E quem detém essa verdade chama-se igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Com muita humildade, com muito temor, mas nós temos que ter autoestima de ter o conhecimento dessa verdade. Temos que ter a satisfação, a alegria. Tem gente que pensa assim, mas que benefício eu tenho em ser igreja? Ser igreja? Não, irmãos, tem muitos benefícios, tem muitos privilégios. O próprio Senhor Jesus se alegrou. Tá? Tem os textos aqui. Pai, eu te dou graça, Pai. Já que os sábios entendidos não querem, era isso que ele estava querendo dizer, e os pequenos querem, o Senhor revelou isso aos pequeninos. Jesus se alegrou, porque é uma maravilha de uma revelação. Preste bem atenção. Só existe uma instituição, tá? Letra A, B e C. Só existe uma. Fala isso para a igreja. Tá? Lembrando, eu quero aqui agradecer as palavras de edificação que os irmãos mandaram para mim, mas são métodos, né? Então, use o método de tempestade cerebral na hora da aula. Então, você está com o slide aberto ali, você já diz assim, irmãos, atenção, já encontre os textos aí. 1 Timóteo 3:15, todos os meus textos aqui, os tópicos, sempre têm base bíblica. Então, já faz os alunos fazer uma maratona bíblica, envolva eles na leitura da Bíblia. Irmãos, ir para uma escola dominical, não abrir a Bíblia para estudar, é uma falta grave. Então tem que fazer os alunos abrirem a Bíblia e estudarem, lerem, fazerem leituras. Então pede lá, alguém encontra 1 Timóteo 3:15, alguém encontra Lucas 19:10, alguém encontra João 3:16, alguém encontra João 17:21, Mateus 5:20, 1 Pedro 1:16 e João 13:34-35. Olhe que riqueza. Só existe uma, não é 2 nem 3, é uma instituição na face desta terra que detém a verdade pura do reino de Deus. E essa instituição chama-se igreja. Confere lá 1 Timóteo 3:15. Letra B. A verdade é a mensagem de salvação. Esta é a verdade. A mensagem de salvação trazida pelo Senhor Jesus, explicada com clareza pelo Senhor Jesus. Já estava sendo pregado no Antigo Testamento, mas não havia entendimento sobre isso. Na verdade, a graça de Deus ela se estende desde o Éden para cá. Tá? Boas novas sempre existiu da parte de Deus para a humanidade. Mas com clareza, Paulo diz o mistério que estava oculto, agora está bem claro, quando o Senhor Jesus veio a essa terra. Então, o que é a verdade? Pergunta para os alunos, o que é a verdade? A verdade é a mensagem de salvação de um Deus que é amor,
santo, puro e verdadeiro. Confere lá Lucas 19:10, você vai ver o que é, e João 3,16. Letra C. Para que a igreja tenha legitimidade. Aqui redobra a tua atenção, isso aqui é importante. Para que a igreja tenha legitimidade, para se identificar como coluna da verdade, esta precisa ser um exemplo de algumas coisas. Exemplo do que, pastor Rodrigo? Irmãos, você não faz ideia e deve fazer, deveria fazer, mas se você não faz ideia, deveria fazer, preste bem atenção que eu vou te ensinar. A grata satisfação, senso de paz e alegria que é ter no coração a consciência do que nós somos diante de Deus. Como nós somos vistos por Deus. Faça essa pergunta para os alunos. Você sabe como você é visto por Deus? Como que Deus te olha? Ah, não tenho exata noção. Então redobre a tua atenção. Deus olha para você e vê que você é uma coluna. Que você detém a mensagem firme da verdade do reino. E você é visto por Deus com bons olhos, distinto entre os demais. Ah, mas Deus não faz acepção de pessoa para salvar, não. Mas para abençoar, Deus faz acepção de atitudes. E você tomou atitude, dentre milhões de pessoas que não querem servir a Deus, você tomou atitude de se converter, de se submeter à sua palavra e de se submeter ao seu senhorio e fazer a sua obra. Essa atitude traz um peso para que Deus olhe para você com distinção, para te abençoar. Se sinta seguro. Faça os alunos entenderem como Deus está olhando para eles, com distinção, com prazer. E Deus vê que eles são, nós somos coluna da verdade. Mas isso gera tanta satisfação, porém, para que eu tenha legitimidade para sentir essa satisfação, eu preciso dar exemplo em algumas coisas. Exemplo do quê? Primeiro, exemplo de união. Por isso que eu digo que não existe alguém que bata no peito e diga eu sou a igreja, se não quiser se reunir com os irmãos na igreja, na casa de oração. Não existe. Exemplo de união. Onde é que está isso? Leia lá João 17:21. Jesus diz, para que todos sejam um. Assim como tu és um em mim, ó Pai, eu sou um em ti, que eles sejam um em nós. União. Não existe. Tem que estar unido. Exemplo de união. Segundo, exemplo de justiça. Tá? O próprio Senhor Jesus falou em Mateus 5:20, se a vossa justiça não exceder a dos hipócritas, dos falsos, de maneira nenhuma nós vamos ser considerados discípulo ou filho de Deus. Não tem como. O que é justiça? Ser honesto, ser correto, é comprar e pagar, é dizer sim e confirmar o sim. Se é não, é ser verdadeiro, é ser sincero, é ser uma pessoa que promove o bem-estar de todos. Justiça, ser justo, ser correto. Exemplo de justiça. Terceiro, exemplo de santidade. Tem pessoas que não gostam de falar em santidade, perdem a bênção. Eu amo falar de santidade. Por quê? Porque santidade me deixa seguro. É Deus me separando dos males deste mundo para ter uma vida mais saudável, para ter uma vida mais protegida, para ter uma vida mais confiante, para ter uma vida mais pura, para ter uma vida mais segura. A santificação é tudo de bom. A santificação é benefício para a igreja. É proteção para a igreja, para os filhos de Deus. Então, exemplo de santificação. Por isso que Pedro diz em 1 Pedro 1,16, sede santo, separado. Separado. Aqui está, irmãos. A ideia de santificação da Bíblia é essa, é se separar do mal, para ser feliz de verdade. Então, se separar do mal é tudo de bom. Exemplo também de amor. Exemplo de amor, não só no aspecto intelectual, sentimental, mas prático. Lembra? João 3,16? E você confere lá também João 13, 34 e 35. Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Então o amor é sentir e agir. Tá? Fazer o bem. Sentir e agir. Deus amou e deu seu filho. Sentir e agir. Então, a igreja tem que ser um exemplo nisso. Tem que ser um exemplo nisso. Eu fico pensando, irmãos, tem pessoas, está tão difícil os dias de hoje,
No início dessa semana agora eu estava caminhando na rua aqui da cidade e eu vi um mendigo catando lixo, fazendo reciclagem. Isso devia ser acho que eram umas 8 horas da noite. Eu passei por ele e o Espírito Santo falou, volta e pergunta para ele por que ele saiu da igreja. Eu passei e voltei e disse, ô moço, por que você saiu da igreja? Ele disse, você me conhece? Da onde você me conhece? Eu falei, eu não te conheço, mas o Espírito Santo que está em mim te conhece. Aí ele encheu o olho d'água. Ele disse, eu sou lá da Bahia. Eu me criei na igreja. E eu não estou mais na igreja. É verdade. E eu fiquei 30 minutos com ele ali conversando, conhecendo, tentando ajudar ele, orientar ele, encaminhei ele aqui em Lages para um centro de recuperação. E aí eu tinha algumas Bíblias, Deus conhece a intenção do nosso coração, né? Sempre usa pessoas para trazer Bíblia para eu evangelizar. Então sempre tenho 10, 15 Bíblias no carro. Eu disse, olha, eu vou te dar uma Bíblia de estudo, eu tinha uma Bíblia de estudo boa, dei para ele. E agora assim, ó, eu não tenho contato com as pessoas que você está tendo contato, diário na rua, que moram na rua. Então eu vou te dar aqui, foi 6 Bíblias, eu vou te dar essas Bíblias para você evangelizar teus amigos. E o nome dele... como é que é o nome dele? O nome dele é o mesmo que o meu. Foi até engraçado. Perguntei qual é o seu nome, ele disse Rodrigo. Olha aí, ó. Rodrigo é meu nome também. Então eu pedi para ele evangelizar. Mas o que acontece, irmãos? Tem pessoas que passam por um mendigo na rua, sente compaixão, mas não age. Não vai lá levar uma palavra, não para, não dá atenção 5, 10 minutos. Quando que essas pessoas vão se sentir valorizadas, ter um desejo de querer reagir? Se quem tem o remédio para eles não para falar com eles. Então a igreja tem que ser isso. Por favor, sentir e agir. Faça algo mais. Tem que dar exemplo. Se a igreja, por que eu estou dizendo isso? Se a igreja verdadeiramente exercitar a união, exercitar e viver a justiça, verdadeiramente desejar e amar a santidade, verdadeiramente viver o amor, ela vai sentir uma segurança tão grande, uma testificação tão grande de que tem comunhão com Deus, de que está agradando a Deus. Isso gera confiança, isso gera segurança, isso gera paz, isso gera um sentimento de estar agradando a Deus, isso potencializa a fé. É tudo de bom. Então, nessa segunda parte, coluna e firmeza da verdade, a igreja tem que sentir legitimidade para ser coluna e firmeza da verdade, porque ela detém a verdade. Mas para que ela detenha a verdade, realmente tenha legitimidade, ela tem que dar exemplo. A lição não fala sobre isso. Exemplo de união, exemplo de justiça, exemplo de santidade, exemplo de amor. Essa é a igreja. Essa é a igreja do Senhor Jesus. E é possível viver assim, pastor Rodrigo? Totalmente. O mistério da piedade. Esse texto aqui tem pessoas que nunca ouviram, tá? De repente, preste atenção que talvez você nunca ouviu essa explicação. Preste bem atenção. Tem uma imagem linda aqui. Grande é o mistério da piedade. Letra A, B e C. A expressão mistério no Novo Testamento, sempre, a grande maioria das vezes que você vê a palavra mistério no Novo Testamento, ela tem o sentido de segredo revelado. Justamente para fazer um contraponto com as seitas daquela época que diziam ter segredos e mistérios e sempre querendo manter oculto para poucas pessoas descobrirem. Paulo não. Mistério revelado. Um mistério. Daí ele fala, grande é o mistério da piedade. E na verdade não é uma coisa oculta para ficar escondida, é uma coisa para ser revelada. Então, a expressão mistério no Novo Testamento tem o sentido de segredo revelado. E quem é o mistério? É Cristo, é o próprio Cristo. Paulo explica isso, que Deus veio em carne, foi visto pelos anjos, recebido em cima. Ele é o mistério que foi revelado. É Cristo. 1 Timóteo 3,16, letra B. O que Paulo quis dizer é que a revelação, outra coisa linda aqui, preste atenção, irmãos, tem que se alegrar com isso. A revelação que recebemos é muito grande e devemos valorizá-la. Por isso que Jesus lá em Mateus 11:25, ele se alegrou.
em Deus revelar para os pequeninos. Paulo diz, grande é o mistério da piedade. Quando ele usa essa expressão grande, ele está dizendo que é algo muito bom, muito maravilhoso. E claro que também tem uma ideia dentro da interpretação bíblica de que é difícil, nessa dimensão terrena, entender a totalidade da piedade. Porque sendo Deus se despojou. Você consegue dimensionar o grau desse amor? O próprio Paulo disse que profundidade, altura, nada nos separa do amor de Deus. Então, existe esse fundo de intenção em relação a dizer assim, poxa, nessa dimensão será impossível compreender totalmente a piedade do Senhor Jesus, o que ele fez por nós. Mas é grande e é um benefício. O original revela que é um grande benefício que foi nos dado, revelado para nós, ao ponto do próprio Senhor Jesus agradecer a Deus por esta revelação que aqueles que abriram o coração receberam. Mateus 11, 25. Letra C. O fato de existir um segredo revelado, aqui para você entender, tá? Para não fazer injustiça em relação ao nosso próprio Deus. Suas atitudes. O fato de existir um segredo revelado não significa que Deus faça acepção de pessoas. Não, isso aqui eu vou revelar, aquele eu não quero revelar. Não é isso. Pois sabemos que Deus deseja a salvação de todos. A questão não é que Deus seleciona um ou outro. A questão é que, devido ao livre-arbítrio, alguns querem e outros não querem. Então existe essa questão onde Deus revela para quem quer. Conforme Atos 10, 34, 35. Não que o ser humano, sozinho, por si só, decida, não, eu quero servir. Não, o ser humano também sozinho não faz isso. Tá? Se você estudar teologia comigo, eu vou ensinar para você o que o Espírito Santo faz. Ele acende a luz. Tá? Ele vem, né? Aos pouquinhos, a pessoa está ali numa encruzilhada, chorando, não sabe o que quer fazer da vida. O Espírito Santo acende a luz. Ô, tá pensando em Deus? Eu existo. Tem uma nova vida para você. O Espírito Santo mostra, bate na porta, acende a luz. E a pessoa, poxa, eu quero Deus. Eu vou procurar Deus. Aí o Espírito Santo fazendo isso, que é o que significa que ele convence, ele insiste, ele se aproxima da pessoa. Acende a luz, mostra para ela, olha, existe esperança para você. Tome uma decisão. E a pessoa vai buscar ao Senhor e decide se entregar. Então, sozinho o ser humano não busca a Deus. O Espírito Santo vai e faz a parte dele. Mas a pessoa precisa tomar essa decisão. E a partir do momento que toma essa decisão, o Pai revela o plano da salvação, revela a salvação em Cristo, revela toda essa maravilha da misericórdia de Deus estendida a nós por meio do plano da salvação. Vamos lá? Visão geral. A igreja é a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, fiel, portadora da verdade do Evangelho. Parte 2. Cristo e o relacionamento com a igreja. Agora essa parte da lição é bem curta, tá, irmão? Isso aqui vai ganhar tempo, você pode ganhar tempo na lição. Até tem uma imagem bacana aqui, eu nunca tinha visto essa imagem. Pela primeira vez eu baixei, que a reunião dos salvos subindo no arrebatamento, o artista fez ali um véu de uma noiva. E todos os salvos assim formam uma noiva. E Cristo recebendo a noiva nas nuvens. Isso aqui é muito importante para mostrar para os alunos. Cristo e o relacionamento com a igreja. Santificação e pureza. Vamos entender algo aqui, letra A, B e C. O sentido da expressão para que a santificasse, lá de Efésios 5:26, diz respeito a Jesus ter separado os que creem. É uma obra dele. É ele que separa. Opa, está correndo risco? Olha, irmãos, a ideia de santificação. Por isso que eu digo que um dos melhores assuntos da Bíblia é a santificação. Porque é benefício para nós. Opa, está correndo perigo? Eu vou separar, então, da zona de perigo. Eu vou separar, vou santificar. Tem muita gente que pensa que santificação é escravidão, é martírio, fazer as coisas obrigado. Não, irmãos, a Bíblia nunca ensinou isso. Santificação é uma ação de Deus para nos proteger, para nos livrar dos males do pecado,
para nos livrar dos riscos da condenação, para nos livrar do abismo da tristeza, da angústia e da tribulação. Santificação é um cuidado do Senhor. Você não separa o teu filho do perigo? Você não separa um animalzinho de estimação do perigo? A ideia é a mesma. Só que Deus, a Bíblia, o Espírito Santo, os apóstolos, a expressão é santificar, separar, para proteger, para aperfeiçoar, para beneficiar. Então, o Senhor Jesus, o sentido da expressão, para que a santificasse, Paulo está dizendo em relação à igreja, para santificar a igreja, diz respeito a Jesus ter separado os que creem da impureza que leva à condenação. Olha que benefício maravilhoso, irmãos. O Senhor Jesus separa do risco da condenação e prepara a igreja para viver feliz eternamente. Santificação é tudo de bom. O problema, que muitos crentes não gostam de ouvir falar em santificação, está em quem ensina sobre a santificação. Sempre num tom acusatório, punitivo, de juízo. Não estou dizendo que a Bíblia não ensina sobre juízo, sobre punição, claro que ensina. Ninguém pode esconder isso. Mas o sentido de Cristo santificar é livrar o seu povo dos males, do perigo. Tudo vai de como você coloca o ensino para a igreja. Irmãos, por bondade de Deus, irmãos, todas as igrejas que eu pastorei, quase 10 anos pastoreando a igreja, sempre ensinei sobre a santificação e os irmãos desejavam, pastor, nossa, como eu amo a santificação, porque é para o meu bem. Nossa, e a santificação, irmãos, ela é um processo contínuo. Deus não quer que você seja 100%, isso é até impossível, 100% pleno da noite para o dia, não é isso. Mas é aprendendo com Cristo, um dia após o outro, nós vamos se desviando do mal para o nosso próprio bem. E é benefício, a santificação é benefício para os filhos de Deus, para que esses tenham mais fé, mais confiança, mais segurança, mais certeza, mais convicção de que estão agradando a Deus. Então é tudo de bom. Letra B. A salvação inevitável ou a salvação inevitavelmente produz a regeneração do ser humano. Isso aqui é muito importante. A lição vai falar sobre regeneração. Agora, o tópico fala sobre santificação e pureza. Então, o que acontece? A salvação, inevitavelmente, ela produz a regeneração no ser humano. Por quê? Preste atenção. De maneira que, por meio da palavra de Deus, é necessário, eu devo entender que é necessário, purificar o meu espírito, purificar a minha alma e purificar o meu corpo. Confere lá 1 Tessalonicenses 5,23 e Efésios 5,26. Mas preste atenção, quando eu me converto, o Espírito Santo vem e recria o meu espírito e habita. Ele estava, antes de eu me converter, estava do lado de fora, só batendo na porta. Eis que estou à porta e bato, tentando convencer, tentando acender a luz e mostrar. Existe esperança para você. Aí a pessoa toma a decisão de se converter. Aí ele vem e entra, habita. Aí ele recria o nosso espírito e traz o fruto, o seu fruto, para equilibrar o meu livre-arbítrio e para aperfeiçoar agora o meu interior, o meu espírito e a minha alma. Pelo fruto, Paulo explica isso lá em Gálatas. E quando ele entra na minha vida, regenera, gera de novo. Gera novos sentimentos, novas atitudes. Por isso que a Bíblia diz, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo, se fez novo. Então a regeneração, a salvação inevitavelmente produz a regeneração. É uma mudança benéfica. Eu fico às vezes um pouco apreensivo de pessoas que dizem que aceitam Jesus e não há uma regeneração. Continuam nos vícios, continuam na mentira, continuam na ira, continuam na hipocrisia, continuam no mau testemunho. Biblicamente falando, a salvação ela traz uma regeneração. Deve haver uma mudança porque o Espírito Santo habita e ele vem para recriar, para regenerar, para aperfeiçoar. Então deve, essa história, tome muito cuidado, viu? Então muita gente dizendo aí, não, a igreja não salva ninguém, todas as igrejas levam para o céu. Tome muito cuidado, irmãos. Igrejas que não ensinam sobre a salvação, sobre a santificação, sobre regeneração, não entre.
Tá? Eu costumo dizer, é verdade, placa de igreja não salva ninguém, mas o que é ensinado dentro das igrejas salva. Então tem que tomar muito cuidado com o tipo de ensinamento que tem lá. Redobra a tua atenção. Então, inevitavelmente, salvação produz regeneração. Tá? Se espera da igreja uma mudança de sentimentos e atitudes. Letra C. O propósito da purificação da igreja é fazer com que ela esteja preparada para viver. Olha que coisa linda. Eu amo, eu aceito o propósito de purificação. Por quê? Porque o propósito é me preparar para viver eternamente junto ao meu Salvador Santo, Senhor Jesus. Confere lá Efésios 5:27 e Apocalipse 4:8. Então há um propósito. Qual é o propósito? Me preparar para estar com Ele eternamente. E não vai ser de qualquer jeito que as pessoas vão querer habitar eternamente com o Senhor Jesus, que é santo, que é puro. Então a igreja deve abrir o coração e dizer, Senhor, santifica a minha vida. Não tenha medo da santificação. A santificação é tudo de bom. Vamos para frente? Gloriosa e irrepreensível. Olha a visão da igreja. Olha como a Bíblia ensina acerca da igreja. Gloriosa, irrepreensível. Isso é tudo de bom. Preste bem atenção. Se a pessoa agrada a Deus pela regeneração, pela santificação, ela fica em paz porque ela sabe que ela é irrepreensível. É como um filho que está agradando o pai, ele sabe, o pai não vai brigar comigo, o pai não vai me surrar, estou fazendo tudo certinho. Daí dá aquele senso de dever cumprido, fica em paz, tranquilo. Assim é os filhos de Deus. Testifica no nosso coração que estamos agradando a Deus, não tem medo de juízo, não tem medo de castigo, não tem medo de morrer, não tem medo de nada. Por quê? Porque o amor de Deus está em nós e lança fora todo medo. Leia lá Romanos 5:5. Então é tudo de bom agradar a Deus por meio da santificação. Gloriosa e irrepreensível. Letra A, B e C. Paulo faz uma grande revelação. Redobra a tua atenção aí. Ele já pede para fazer uma maratona bíblica aqui, Efésios 5:27, 2 Tessalonicenses 2:13, Apocalipse 22:14, Apocalipse 21:9, João 17:17, Hebreus 12:14, 1 Tessalonicenses 5:23. Olha só, Paulo faz uma grande revelação dizendo que a igreja será apresentada. Nossa, eu não vejo a hora de acontecer isso, vai ser muito maravilhoso, sonho com isso. Como diz o Wagner Roberto, né? Sonho com as ruas de Jerusalém, a praça e os muros de cristal. É lindo demais. Quem ama o céu, quem ama, né, a volta do Senhor Jesus, fica pensando nas coisas que são de cima. Paulo faz uma grande revelação dizendo que a igreja será apresentada ao Senhor Jesus estando, ai, que coisa linda, gloriosa. Sabe o que é isso, irmão? Promessa maravilhosa. Não tem maior promessa. As promessas do reino de Deus são as maiores. Não existe promessa maior feita por homem, por instituição. Não, as promessas do reino de Deus são as maiores. Apresentada gloriosa e perfeita. Puxa, eu fico pensando nessa perfeição. Há um tempo atrás eu caí, quando eu tinha minha empresa de impermeabilização, e tem gente que pensa, né? As pessoas não conhecem a gente, né? Um dia teve um irmão que postou para mim, ele pastor Rodrigo, só pensa em dinheiro, avarento, não sei o quê. Eu me deu vontade de responder, eu digo, não, nem vou dar. Mas me deu vontade de responder assim, vem aqui na minha igreja, vem aqui na minha cidade, vem aqui onde eu congrego e fala isso para todos que me conhecem, para o meu pastor, para a minha igreja, os meus irmãos, para ver se eles vão aceitar. Quem conhece o meu testemunho. Porque quem conhece o meu testemunho sabe que eu tinha uma empresa aqui na cidade e ganhava muito mais do que eu ganho hoje. E Deus falou, deixe tudo por amor à minha palavra e à obra do ensino. Deixei na hora, tudo. Mas quando eu tinha esta empresa, nós chegamos a ter 7 funcionários, e eu era sócio com outro pastor, até me mandou mensagem aqui, o pastor Roberto, grande amigão. E eu caí de um andaime e esse ombro aqui até hoje, se eu mexer ele assim, muito rápido, ele desencaixa. Ele desencaixa, literalmente desencaixa. Então eu fico pensando, poxa Senhor,
aqui nessa dimensão eu já não estou com o meu corpo perfeito. Se desencaixar, irmãos, fica 2 semanas doendo. Mas quando eu lembro dessa promessa, vai chegar um momento que o Senhor vai glorificar isso que é mortal, se revestirá de imortalidade. Isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E num corpo de luz, tá? Corpo de luz. Eu estou aqui com as luzes, né? Aqui, né? Vou movimentar aqui para você ver, ó. Tá aqui, ó. Para você ter uma ideia, né? Iluminado. Um corpo de luz. Eu fico pensando, isso aqui vai se transformar num corpo de luz. E eu vou ficar perfeito. E nas nuvens, o Espírito Santo, aqui no meu livro eu explico o que significa na linguagem espiritual da Bíblia, que eu vou ensinar no meu curso de oratória, viu? Ali eu vou ensinar as 4 linguagens da Bíblia. Aí você que quer ser pregador e é pregador, você precisa conhecer o 4º nível de revelação da Bíblia. E aqui no meu livro eu explico o que significa no 4º nível de revelação da Bíblia, na linguagem do 4º nível, Abraão, Isaac, Eliezer e Rebeca. O que cada um deles significa. E Eliezer, que pega a Rebeca e apresenta para Isaac, na verdade representa o Espírito Santo que pega a igreja e apresenta para Jesus. Isso vai acontecer. Então é muito maravilhoso, eu fico pensando nessa promessa gloriosa. O Espírito Santo, Eliezer bendito, vai me apresentar, aleluia. Ei, glória! Estou sentindo a presença de Deus aqui. E essas dores que a gente sente, esses problemas, essas limitações, eu não vejo a hora, não existe promessa maior no mundo. Me diz quem que fez essa promessa no mundo para alguém? De transformar os nossos corpos, de serem gloriosos, perfeitos, maravilhosos e ser apresentados nas nuvens. Vamos poder voar! Aleluia! Tem um hino que eu gosto muito, eu amo, que diz assim: vou voar nas asas do Espírito, vou voar, flutuar meu corpo, eu sinto, vou voar, vou voar, até no céu chegar, contemplar Jerusalém. Eu fico sonhando com esse momento de voar. E as belezas que ali tem. Eu fico sonhando. Às vezes eu sonho, literalmente mesmo dormindo, que eu estou voando, irmãos. É a sensação mais maravilhosa do mundo. E se a Bíblia diz que nós... Pode sonhar, pode acreditar. Se a Bíblia diz que nós vamos encontrar o Senhor nos ares... Irmão, a Bíblia não fala que nós vamos subir de elevador, que nós vamos subir de avião ou nas asas de um passarinho. Não. A Bíblia diz que nós vamos encontrar o Senhor nos ares, significa que nós vamos voar. Eu sonho com isso todo dia. Aleluia. Estou sentindo a presença dele aqui. Letra B. Confere lá Efésios 5:27. O estado glorioso e perfeito da igreja será o resultado da santificação que a mesma deseja ter enquanto estiver na terra. Então, é momento de chamar a igreja para uma reflexão e entender o quanto é importante se santificar. Não ter medo de santificar. Santificação é segurança para nós. Quanto mais a igreja desejar a santificação, mais segura ela vai estar para o arrebatamento, para encontrar o Senhor glorificada. Confere lá 2 Tessalonicenses 2:13, Apocalipse 22:14. Nós temos que desejar, amar a vinda do Senhor Jesus. Eu fico pensando nisso todo dia, irmãos. Não vejo a hora de voar e encontrar o Senhor nos ares. É maravilhoso. E quero levar o maior número possível de pessoas comigo, né? A gente tem que estar sempre pensando nisso, mas não perder o ânimo de pensar nos outros, na salvação das pessoas. Porque quem só pensa na sua própria salvação poderá perder a salvação. Então, letra C. A igreja é a noiva do Cordeiro, conforme Apocalipse 21:9. E precisa se manter pura através da santificação. A santificação é um processo maravilhoso que nos aproxima mais e mais do Senhor Jesus. Isso nos deixa muito seguro. Conforme João 17:17, santifica-os na verdade. Por isso que eu amo a Bíblia. Por isso que eu aconselho você, leia esses slides, estude a palavra. É uma estrutura didática bem fácil para você fazer leituras edificantes, conferindo os textos, recurso visual. Aproveite, faça assinatura, é muito em conta, não explora ninguém.
E como eu digo, né? Como eu disse há pouco, né? Tem pessoas que não conhecem o testemunho do pastor Rodrigo, acham que a gente só pensa no dinheiro. Mas os irmãos que me conhecem aqui da minha cidade sabem, a gente tinha uma empresa, ganhava mais, e quando Deus mandou deixar a empresa para trabalhar com o ensino da palavra, eu não pensei duas vezes, preferi ganhar menos, mas o salário emocional é muito maior, né? Então a pessoa que faz o que ama se sente muito mais realizada. Então não teve problema nenhum em deixar um salário maior, deixar empresa, independência que a gente tinha naquela questão de você ser chefe, patrão, nós tínhamos vários funcionários. Então nós deixamos tudo por amor. E isso é maravilhoso, irmãos, porque aqui a igreja, como noiva do Cordeiro, ela tem que se manter pura, e você acaba vivendo, consagrando teus pensamentos, consagrando teus sentimentos, consagrando as tuas atitudes, o teu corpo, para você se sentir seguro com o Senhor Jesus. Confere lá, porque se não tiver esse sentimento, nós não vamos encontrar o Senhor. Irmãos, eu falei atrás e vou repetir, tome cuidado com o que muitas igrejas estão ensinando por aí. Tem igrejas que não ensinam santificação. Santificação é algo muito bom, muito maravilhoso. Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ele usa a expressão denotando especificamente um assunto. A qual? A santificação. Ninguém verá o Senhor. Ninguém. Então, 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, irrepreensíveis para a vinda, coisa que não estão pregando por aí também. As condições para sermos arrebatados. Você já ouviu mensagem desse tipo? Quais são as condições para sermos arrebatados? A Bíblia ensina as condições. 1 Tessalonicenses 5:23 é uma delas. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para o dia do arrebatamento, para a vinda do Senhor. Ele vem e a igreja é arrebatada, encontrar ele nos lares. Então tem que se preocupar em consagrar a sua vida, que é um assunto seguro para a igreja, é muito benefício. Visão geral, a santificação, a pureza e o caráter irrepreensível da igreja se destacam no relacionamento de Cristo com ela. Então, é um relacionamento maravilhoso, de amor, de amizade, de segurança, de proteção, de abnegação, de gratidão, de benefícios. É tudo de bom se relacionar com o Senhor Jesus. 3. As armas da igreja do Deus vivo. Primeiro, o zelo pela verdade. Letra A, B e C. A igreja precisa lutar para defender a autoridade da Bíblia, que é a verdade de Deus para os homens. 2 Timóteo 3, 16, 17. A Bíblia é a verdade de Deus para os homens. E nós temos que lutar para defender a Bíblia. Letra B. Por que eu estou dizendo isso? Aqui no Brasil já querem mudar a Bíblia, irmãos. Querem alterar a Bíblia, querem reescrever a Bíblia, querem reinterpretar a Bíblia. Negativo. Nós temos que defender a autoridade da Bíblia que temos da forma como ela é. Letra B. O compromisso da igreja em cuidar daquilo que o Senhor deixou em suas mãos é revelado nas parábolas. Agora redobra a tua atenção. Todas essas 4 parábolas aqui mostram o compromisso que nós temos em guardar o que temos. Tá? Nas parábolas do servo bom e do servo mau, lá em Mateus 24, 45 ao 51, dos talentos, Mateus 25, 14 ao 30, do servo vigilante, lá em Lucas 12, 35 ao 38, e do mordomo fiel, Lucas 16, 1 ao 13. E também as 10 minas, tá? Deixa eu ver aqui, bom e fiel, talentos, vigilante, mordomo fiel e as 10 minas. Não, são mais de 4, perdão. Mas todas essas parábolas aqui revelam o compromisso que nós temos. Sempre o Senhor Jesus ensinou elas, mostrando que há uma responsabilidade entregue às mãos da igreja, dos servos do Senhor Jesus. Não só em relação à palavra, ao evangelho, mas aos talentos, ao compromisso com a obra, à obediência ao Senhor, seus mandamentos, ao amor, à pureza, ao perdão e assim por diante, ao amor ao próximo. Então a igreja, ela precisa guardar, letra C, precisa guardar e defender todos os valores que de Deus recebeu, principalmente a verdade da sua palavra, conforme Apocalipse 3 e 11. Aí vou repetir. O compromisso da igreja
em cuidar daquilo que o Senhor deixou em suas mãos é revelado nas parábolas do servo bom e fiel, do servo bom e do servo mau, aliás, dos talentos, do servo vigilante, do mordomo fiel e das 10 minas. São 5 parábolas que revelam o compromisso que a igreja tem. Então a igreja precisa guardar e defender todos os valores, que todas essas parábolas aqui mostram valores que a igreja recebeu e também responsabilidades que a igreja tem, mas a igreja tem que guardar principalmente a verdade da palavra de Deus. Vamos defender a Bíblia sempre. O ensino da verdade, agora aqui é fundamental, irmãos. Aqui ela tem uma intimidade com todos que amam o ensino da palavra, especialmente a escola bíblica dominical, os cursos de teologia, culto de ensino, tá? Letra A, B, C e D. Olha só, o Senhor Jesus foi o maior ensinador da palavra de Deus e pediu aos apóstolos que também ensinassem as sagradas escrituras. Ele foi o maior ensinador e pediu aos apóstolos. Confere a Lucas 4:15, que ele ensinava nas sinagogas, e Mateus 28:20, ensinando-os. Jesus pediu, foi um mandamento da graça. Ensine a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. Letra B, os apóstolos obedeceram ao Senhor Jesus e foram fiéis no trabalho de ensinar a palavra de Deus. Confere lá Atos 6:4. Eles disseram assim: nós iremos perseverar na oração. Redobra a tua atenção aqui, porque eles não chamaram a oração de ministério. Tem crente ensinando por aí, tem pregador ensinando errado por aí, dizendo que a oração é ministério. Não, oração não é ministério. Oração é dever de todos. Mas Rodrigo, não, eu conheço um irmão lá que tem o ministério da oração. Não, ele ora mais porque ele deve ter algum dom do Espírito ou um dom ministerial de Cristo na vida dele e é por isso que ele ora mais. Mas oração não é ministério, oração é dever. Já imaginou, irmão, se fica na Bíblia a oração como ministério, as pessoas já não gostam de orar. Aí seria muito fácil dizer, não, por que tu não ora, irmão? Não, porque eu não tenho esse ministério. Aí seria muito fácil. Então oração não é ministério, oração é dever. E se alguma pessoa ora mais que outras, ela ora mais porque ela tem alguns dons na vida dela que o leva a orar mais. Por exemplo, dom da fé, dom de curas. Um dia um rapaz falou assim para mim, você quer receber o dom de cura? Eu disse, quero. Ele disse, então ore pelos enfermos. Aprenda a interceder pelos enfermos. A partir do momento que eu comecei a dobrar meu joelho e me colocar no lugar das pessoas que estavam gemendo de dor, comecei a ir no hospital, orar pelos enfermos, comecei a interceder por eles e comecei a pedir o dom de cura, aí isso me levou para a oração. Então, por causa de alguns dons, a pessoa ora mais, mas oração não é ministério. Os apóstolos disseram, nós iremos perseverar na oração, não chama de ministério. Agora ele diz, e no ministério da palavra, no trabalho de estudar, aprender, entender, compreender, interpretar e ensinar. Porque tem gente que não sabe o que significa, qual a diferença de entender, compreender e interpretar. Vou ensinar isso na aula e no meu curso de oratória, a diferença de ler, entender e interpretar. Tá? Lembrando que aqui os nossos slides, todos eles têm interpretações, ok? Eu vou ensinar. Mas, lamentavelmente, os apóstolos cumpriram, ensinaram a igreja primitiva, mas hoje, infelizmente, nem todos têm compromisso com o ensino. Eu até confesso, irmãos, eu amo a Assembleia de Deus, amo demais esse ministério, sabe? Um ministério tão... Até tem um livro que conta a história da igreja, que mostra que a Assembleia de Deus é um ramo genuíno da igreja que nasceu lá no Pentecostes, com a mesma liturgia, com os mesmos ensinamentos, com as mesmas tradições, os marcos que foram ensinados, as doutrinas centrobíblicas, todas são ensinadas, mas deveria ter um pouquinho mais de firmeza. Não para a salvação. A salvação não é por força nem por violência, mas a partir do momento que se torna um discípulo, um pouquinho mais de firmeza. Olha, precisa estudar a palavra, precisa participar dos cultos de ensino, precisa frequentar a escola bíblica dominical. É necessário, se você realmente quer ser um discípulo do Senhor Jesus,
Não existe discípulo sem aprendizado, tem que ensinar. Então, com amor, com jeito, mas a gente tem que incentivar mais as pessoas a ensinar, a aprender a palavra de Deus. E igrejas por aí que nem se preocupam mais, irmãos, eu fico preocupado. Outro dia eu estava ensinando na teologia e eu disse assim, hoje você está vendo com facilidade pessoas dizendo por aí, eu vou fundar um ministério, vou abrir uma igreja, vou fundar um ministério, preocupado só em fazer culto e recolher oferta. Não tem nenhuma preocupação em ter uma infraestrutura para estabelecer momentos de estudo bíblico da palavra de Deus direcionado para as crianças, estudo para os adolescentes, estudo para os jovens, estudo para os adultos, estudo para a terceira idade, estudo da palavra de Deus, ensino da palavra de Deus. Não estão preocupados e querem abrir igreja. Irmãos, é uma grande responsabilidade dada pelo Senhor Jesus aos obreiros, aos líderes, aos pastores, ensinar a palavra de Deus. Uma das principais funções da igreja, que justifica a igreja estar na terra, é ensino. Então a igreja tem que estudar, tem que ensinar. Preste bem atenção, os crentes precisam obedecer à forma deixada por Cristo e o Espírito Santo de serem aperfeiçoados. Isso aqui, meu Deus. Tem gente que nunca leu isso aqui, nunca entendeu e nem sabe. Vou ler isso aqui e vou te explicar uma coisa muito importante. Os crentes precisam obedecer à forma deixada por Cristo e pelo Espírito Santo de serem aperfeiçoados pelo ensino. Que forma é essa? Através dos líderes que foram dados para a igreja. Confere lá em Efésios 4, do 11 ao 15. Que Paulo diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, mestres, doutores, pastores, visando o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, os crentes são aperfeiçoados pelos dons ministeriais que são dados à igreja, por meio dos líderes. Agora eu vou te contar um negócio. Eu fui esse tempo orar numa empresa e a pessoa dizendo, eu estou com problema, eu estou com isso, não tal, e não muda, e estou triste, chorando, começou a chorar no balcão e tal. Eu perguntei, tá, como é que está teu contato com Deus? Não, eu oro todo dia, eu oro, e o teu contato com a Bíblia? Eu leio a Bíblia todo dia, mas não muda, pastor. Eu digo, não, mas tem coisa errada aí, não pode estar certo isso aí. O Espírito Santo pergunta para ela se ela está indo na igreja ser ministrada pelos dons ministeriais que estão lá na vida dos líderes. Eu falei, como é que está a tua assiduidade à igreja para ser ministrada pelos dons ministeriais que aperfeiçoam o cristão para ele ser feliz? Como é que está a tua assiduidade para ser ministrada na... eu na igreja não vou, pastor. Não tenho tempo. Eu confesso para o senhor que eu não tenho tempo. Mas eu leio a Bíblia. Eu disse, não é o suficiente, irmã. Era uma mulher na ocasião. Não é o suficiente. O cristão não consegue se aperfeiçoar sozinho, exceto se for por um motivo justo. A pessoa mora lá no rincão sozinho, não tem igreja, ou está acamado numa cama, não pode... tudo bem. Mas se a pessoa pode, ela não está na Bíblia que o aperfeiçoamento vem sozinho. Não. O aperfeiçoamento dos cristãos é por meio dos dons ministeriais que foram dados aos líderes. Pastores receberam esses dons, profetas, mestres, doutores, ensinadores estão ali na igreja para ministrar. Eu disse, você tem que ser ministrada na igreja. Do contrário, tu não vai ser aperfeiçoada, vai ficar muito vulnerável às fraquezas, mais vai errar do que acertar. E é por isso que está essa bola de neve de problema na tua vida. Falei para ela. Quer ser aperfeiçoada, receber as bênçãos, ter entendimento, ver Deus abençoando? Cumpra a vontade do Senhor Jesus. Esteja na igreja sendo ministrada pelos líderes que Deus levanta e concede os dons. Leia lá, irmãos, eu vou ler para você. Tem gente que não... Vamos ler junto? Efésios 4, 11, vamos lá? Ao 15. Está bem claro ali. Olha só o que diz aqui.
Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, como eu digo para os alunos na teologia. Ele concede só para dizer que tem? Não tem finalidade isso? Não. Para quê? Com vistas, visando o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a firmeza do corpo de Cristo, edificação do corpo de Cristo, segurança, para a alegria, para a paz, tudo de bom que Deus deseja conceder para o coração do crente, vem por meio dos líderes ministrando, proporcionando o aperfeiçoamento da igreja, por meio dos dons, do ensino. Então, irmãos, pelo amor de Deus, por favor, replique, compartilhe esse vídeo. Os cristãos precisam ir na igreja serem ministrados. De outra forma, não vai vir aperfeiçoamento. Foi o Senhor Jesus que deixou claro, visando, Paulo ensina, pelo Espírito Santo, visando o aperfeiçoamento dos santos. Então, aqui, os crentes precisam obedecer. Pergunta para os alunos, foi deixada uma forma de aperfeiçoamento para os crentes? Foi. De que forma? Os crentes precisam obedecer à forma deixada por Cristo e pelo Espírito Santo de serem aperfeiçoados. Pelo ensino. De que forma? Através dos líderes que foram dados para a igreja. Conforme Efésios 4, 11 ao 15. Letra D. Existe um duplo compromisso em relação ao ensino da palavra de Deus. Qual é o duplo compromisso? Os membros precisam aprender e os líderes devem estar aptos para ensinar. 2 Timóteo 2,15. É por isso que eu digo, você que é líder, você que é obreiro, me perdoa a expressão, tá? Carinhosamente eu falo isso, com todo o amor do meu coração, com todo o amor do meu coração. Não me leve a mal. Tá? É uma expressão assim que não é ofensiva, tá? Por favor. Mas não tenham preguiça de ler a Bíblia. Não tenham. Pelo amor de Deus. Vigia com os meios de comunicação, vigia com mídias digitais, vigia. A carne só quer sombra e água fresca, ficar de barriga para cima num sofá, assistindo Netflix, vendo YouTube, TikTok, etc. Eu nem tenho algumas mídias digitais porque não edifico em nada. E eu vivo hoje da internet, mas sou muito seletivo. Mas não tenho preguiça, meus irmãos, de ler a Bíblia. Outro dia eu li uma frase fantástica que dizia assim, claro, isso aqui não é para os irmãos, tá? Mas dizia assim, você que gosta de saber da vida dos outros, leia a Bíblia. Ali fala da vida de um monte de gente. Eu comecei a rir. Digo, olha aí, conselho maravilhoso para quem gosta de saber da vida dos outros. Leia a Bíblia. Ali fala da vida de um monte de gente. Então, meus irmãos, leiam a Bíblia. A Bíblia gera, e aqui os líderes, tá? Os líderes precisam aprender. A pessoa tem que ter dedicação, não pode ter preguiça de ler a Bíblia, não pode ter indisposição de querer investir. Tem gente que, irmãos, a missão é dupla. Tá? Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça diz respeito a crescer em sabedoria das coisas que vêm do alto. Crescer no conhecimento diz respeito a aperfeiçoar a inteligência por meio do ensino que é dado aqui nessa terra, do conhecimento que nós temos nesse mundo. Então tem que investir nas coisas espirituais, mas investir também nas literais. Tem que adquirir um livro, tem que adquirir um curso, tem que se aprofundar, tem que se aperfeiçoar. Senão a pessoa não consegue estar apta para ensinar. O que Paulo diz em 2 Timóteo 2,15? O obreiro deve manusear bem a palavra. Então ele deve. Você acha que o apóstolo Paulo lia pouco? Não. Ele sempre dizia, traga os rolos. E não lia só as escrituras não, irmãos. Paulo lia de tudo. Ele mesmo diz, olha, lá para os cretenses, isso diz o profeta de vocês, os sábios de vocês aí. Ele lia também outras obras. Então a pessoa tem que buscar conhecimento, irmãos. Tem que investir, ok? Ensino da verdade. Vamos. A igreja tem culto de ensino. A igreja tem escola bíblica dominical. A igreja tem escola teológica. A igreja trabalha com palestras, com capacitações. A igreja está sempre oferecendo
meios do povo se aperfeiçoar. Precisa incentivar e os cristãos precisam estar cientes disso. Visão geral, zelo e ensino pela verdade são duas das principais armas da igreja do Deus vivo. E a nossa conclusão diz assim: a igreja é a luz do mundo e é o sal da terra. Mateus 5, 13 e 14. Como geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, e estando na luz, conforme 1 Pedro 2 e 9, a igreja deve anunciar com zelo e firmeza as grandezas de Deus e amar, aqui é lindo, amar a vinda do esposo bendito, Jesus Cristo, Salvador. Conforme 2 Timóteo 4 e 8. A igreja, isso é a igreja, irmãos. Luz da terra, sal, luz do mundo, sal da terra, a luz da terra também, né? O que é a igreja? Geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, está na luz. A igreja deve anunciar com zelo, tá? Com vigilância, firmeza, as grandezas de Deus. Por isso que nós somos chamados, para anunciar as grandezas de Deus. E amar a vinda do Senhor Jesus. Confere lá, 2 Timóteo 4 e 8. Olha que dinâmica bacana para você fazer com os alunos. Materiais, uma caixa pequena de papelão e pedaços pequenos de papel. Dinâmica. Escreva 10 referências bíblicas que mostram como a igreja é vista de acordo com o Novo Testamento. Como que a igreja é vista? Escreva 10 referências ali. Eu coloquei as 10 aqui, tá? Você pode colocar 1 Timóteo 3 e 15, 1 Pedro 2 e 9, Apocalipse 1 e 20, Efésios 5 e 27, Efésios 2 e 21, 1 Coríntios 3 e 9, Mateus 5, 13 e 14, Apocalipse 22 e 17, 1 Coríntios 12 e 27, 1 Coríntios 6 e 19. Tudo aqui mostra como é a igreja. Coloque as referências nos papéis, escreva uma referência em cada papel, saia entre os alunos e peça para um aluno tirar um papel. Quando ele tirar o papel, com a referência, pergunte o que a referência diz sobre a igreja. Ele vai ler ali. Ele vai ler Apocalipse 1 e 20. O que essa referência diz sobre a igreja? Provavelmente ele vai dizer, não lembro ou não sei. Então, abra a Bíblia e leia agora, por gentileza. Aí ele vai abrir, fazer o exercício, né? Isso que é dinâmica, né? Vai colocar ali a física em ação, literalmente, mecânica, né, em ação, literalmente, e vai abrir lá Apocalipse 1 e 20, e ele vai ver o que Apocalipse 1 e 20 fala da igreja. A Bíblia fala que a igreja é vista como um castiçal. 7 castiçais. Tem muita gente que não sabe que a igreja é vista como um castiçal também, para iluminar. Tudo de bom. Escreva uma referência em cada papel, daí pede para ele ler. Então peça para ele ler na Bíblia o que a referência fala sobre a igreja. Dessa forma, o aluno irá gravar o texto, por isso que a dinâmica é para isso, em questão, e saberá o que a Bíblia ensina sobre como a igreja é vista. Faça isso com as demais referências, de acordo com o tempo que você tiver, né? Não der tempo de fazer as 10, faz 5, tá? Mas cada um vai pegar a referência. O que a Bíblia fala da igreja nessa referência? Não sei, então abra lá e lê agora. Pelo menos a pessoa que fizer essa atividade, ela nunca mais vai esquecer daquele texto. Então faça isso. Aplicação. Os cristãos precisam conhecer a Bíblia, ou o que a Bíblia ensina acerca da igreja. E acima de tudo, precisa ser igreja desejada por Cristo. Ser a igreja desejada por Cristo, de acordo com as Escrituras. Nós chegamos ao final da nossa lição de número 12. Eu quero fazer uma oração para que você verdadeiramente desfrute dos benefícios oferecidos para a igreja. Porque a igreja é nação santa, é povo adquirido, é sacerdócio real, ela é sem mancha, ela é sem ruga, ela é sem mácula, ela é firme, ela é coluna da verdade, ela é luz do mundo, é sal da terra. A igreja é a noiva do Cordeiro, ela é pura, ela é guardada, ela é separada, ela é santificada. A igreja, ela é detentora da verdade, é dispenseira dos mistérios de Deus para anunciar as grandezas do Senhor. A igreja, ela é um mistério maravilhoso de Deus. A igreja, ela desfruta de muitas bênçãos. E vamos pedir para o Espírito Santo agora fazer nós sentirmos essas bênçãos e verdadeiramente vivermos o que Deus tem para a sua igreja? Ore comigo. Santo Deus e eterno Pai,
Estamos aqui em um momento, Pai, espiritual, onde eu creio e sempre agirei dessa forma. Cada vez que meditamos na Tua palavra e oramos pedindo que esta palavra se cumpra em nossas vidas, temos a certeza que pelo Teu Espírito vem para as nossas vidas as virtudes do Teu reino, as virtudes do Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, todas as riquezas preparadas pelo Senhor para a Tua igreja venham sobre as nossas vidas agora. Seja derramada sobre a vida dos Teus filhos, gerando alegria, gerando saúde. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo a firmeza espiritual. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo a confiança e a saúde espiritual. Espírito de fortaleza. Eu profetizo, Pai, venha sobre os Teus filhos que verdadeiramente vivem o projeto genuíno de ser igreja. Deus eterno abençoe cada aluno e cada professor, cada igreja, cada servo e serva do Senhor comprometidos com o ensino da Tua palavra. Sejam alvo dessas bênçãos pelo poder do nome de Jesus, como ministro do Evangelho, e a bênção que eu ordeno para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Tome posse pela fé, meus irmãos. E eu sinto pelo Espírito, viu? Tem pessoas que serão curadas nestas orações. Tem pessoas que terão os ministérios mudados nestas orações. Se inscreva no meu canal, vamos estudar a Bíblia juntos. Deixa um ok nesse vídeo, compartilhe essa lição e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.